Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É o que Jesus diz aí em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. O que significa, querido, ser limpo de coração? O que você acha que significa ser limpo de coração? E aí nós vamos entender que é justamente ser limpo de coração é não permitirmos que o pecado reine e habite em nossos corações. Nós precisamos ser limpos de coração. Não permitir isto, que o pecado esteja ali, entranhado em nossos corações. Nós precisamos dessa pureza. E só Cristo para nos purificar. Só Jesus tem o poder de limpar os nossos corações. Em Mateus capítulo 15, Jesus ali ele vai ser repreendido pelos fariseus e pelos escribas, porque seus discípulos estavam ali comendo sem antes lavar as mãos. E Jesus vai dar a seguinte resposta ali para os escribas e para os fariseus. Em Mateus 15, versículo 11, ele vai dizer assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Nos versículos 17, 18 e 19 do capítulo 15 de Mateus, ele continua dizendo: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então a gente vê aí, queridos, que, em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo aí? Jesus está justamente querendo dizer aí que o que torna o homem pecador diante de Deus não é aquilo que entra, e sim aquilo que sai do coração. É isso que nos torna pecadores diante do Senhor. Isto sim vai tornar o homem pecador. E isto sim contamina o homem com o pecado, aquilo que procede do seu coração. Então precisamos ter um coração limpo, um coração livre de pecados. Porque somente os limpos de coração verão a Deus, como está escrito aí em Mateus 5, versículo 8, quando ele diz ali que devemos ser limpos, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E é por isso que Davi fez o seguinte pedido a Deus ali, após ter cometido um pecado. Todos nós conhecemos ali, a maioria conhece o pecado de Davi. Ele comete adultério ali com Batseba, e em seguida ele comete um homicídio, manda matar, colocar à frente da guerra o marido de Batseba para que propositalmente ele morra. E após este pecado ele vai se arrepender profundamente. Quando o profeta chega ali, estampa em sua face o que ele havia cometido. E é justamente esse pedido que ele vai fazer no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Davi sabia, querido, que sem um coração limpo, sem um coração puro e sem um espírito reto e inabalável, Deus não ia ser mais com ele. Ele precisava ter este coração puro, esse coração limpo. Ele precisava ter o seu espírito renovado, um espírito reto, um espírito inabalável, para que o Senhor continuasse com ele, abençoando em tudo que ele viesse a fazer, como sempre abençoou. É por isso que ele continua dizendo ali no versículo seguinte, no versículo 11, Salmo 51, ele vai continuar dizendo a Deus assim: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi vai fazer esses pedidos aí ao Senhor. E nós sabemos, meu irmão, que o pecado é a única coisa que tem poder de nos separar do amor de Deus. Nenhuma outra coisa tem poder. A tribulação não tem poder, a angústia não tem poder. Todas as outras demais coisas não tem poder. Desde quando você não esteja no pecado, esteja firmado com o Senhor, na comunhão com o Senhor, nada tem poder. Mas o pecado, infelizmente, tem esse poder. Você vai ver isso aí lá em Isaías 59, versículos 1 e 2, onde o pecado vai ter esse poder de nos separar do amor de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado, meu irmão, ele nos separa do amor de Deus, ele nos separa do Senhor. O pecado, ele encobre o rosto de Deus para que Ele não nos ouça, para que Ele nem ouça as nossas orações. Então, é terrível aquele que, mesmo dizendo que tem Jesus, vive na prática do pecado. Não é esse o desejo de Deus, que você viva na prática do pecado. Precisamos ter esse coração limpo, porque somente aqueles que têm o coração limpo, estes, sim, verão a Deus. Então, por isso devemos estar buscando todos os dias, queridos, um coração limpo. Um coração limpo de toda maldade, de toda malícia. Um coração totalmente livre de todo pecado. E você só vai conseguir ter um coração limpo e um coração livre de todo pecado se você permitir que Jesus entre para fazer essa limpeza. Você tem permitido? Porque Jesus está dizendo lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. Jesus quer entrar. E aí ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e tomar uma atitude, se alguém ouvir a minha voz e me convidar para entrar, eu entrarei. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar, meu irmão. Jesus quer entrar e quer te dar um coração puro, um coração limpo, livre de todo pecado. Mas você precisa permitir com que Ele entre. Você precisa deixar Jesus entrar. Nem todos, meu irmão, que estão na igreja e que dizem que tem às vezes Jesus, nem todos permitiram de fato que Jesus entrasse em seus corações. Que Jesus entrasse e limpasse os seus corações, limpasse seus corações de toda impureza, de toda maldade, de todo pecado. Infelizmente, tem muitos que estão nas igrejas, mas não têm permitido de fato Jesus entrar. E às vezes estão vivendo um cristianismo de aparência. Estão vivendo um cristianismo superficial. Mas o importante é que você permita que Jesus entre. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 7:21, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jesus está dizendo isto aqui para a sua igreja, para aqueles que já estavam se convertendo a Ele, para aqueles que estavam já crendo nele como o Messias, como o Filho de Deus. E Ele vai dar essa palavra dura, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E, infelizmente, nós sabemos que muitos andam com Jesus somente da boca para fora, andam com Jesus apenas nos seus lábios e não estão permitindo com que Ele entre e transforme ali de fato seus corações. Você precisa deixar Jesus entrar. Não fique com Jesus somente nos seus lábios, na sua boca. Muitos andam com Jesus, meu irmão, somente da boca para fora, mas os seus corações estão longe de terem uma verdadeira comunhão com aquele que é o Filho de Deus. O próprio Jesus vai trazer uma palavra dura em Mateus 15, versículos 7, 8 e 9. Ele traz ali uma palavra dura para os fariseus e os escribas ali daqueles dias. Mas essa palavra ela vai servir para nós também. Ele vai dizer assim em Mateus 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando você aprende ou ensina doutrinas que não são bíblicas, que são invenções de homens, preceitos de homens, você está adorando a Deus, adorando a Jesus em vão. No versículo 9 ele diz, e em vão me adoram. Por quê? Em vão me adoram. Porque estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são criadas
pelos homens. Não estão na Bíblia, mas os homens as criaram. E vocês ensinam, ou então vocês obedecem a essas doutrinas. Em vão estão me adorando. E é duro o que ele diz aqui no versículo 7 e 8. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meu irmão, o profeta Isaías já havia profetizado isto há muito tempo atrás. Ele havia profetizado justamente a respeito de um povo que não amava a Jesus, de um povo que queria apenas desfrutar das bênçãos de Jesus e também dos benefícios que o Evangelho poderia lhes trazer, mas não amava ao Filho de Deus, queria apenas desfrutar do que ele tinha para dar, e honrava a Jesus apenas com os lábios. E ele vai justamente trazer isso que o profeta Isaías tinha dito há muito tempo atrás. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, infelizmente hoje não é diferente. Isso que Jesus disse lá naqueles dias em que ele pisou na terra como ser humano, hoje está acontecendo também. Vemos pessoas muitas vezes nas igrejas que honram a Jesus apenas com os seus lábios e não com os seus corações, meu irmão. Estão honrando Jesus ali apenas com os seus lábios. Precisa honrar Jesus com a sua vida, com os seus corações. Pessoas que não permitem que Jesus entre de fato ali e possa estar ali libertando-os de toda impureza, de todo pecado. Você quer ser liberto de toda impureza, meu irmão? Ser liberto de todas as amarras do pecado? Então siga as recomendações do próprio Jesus. Olha o que Jesus vai dizer em João 8, 31, 32 e 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, somente o Filho de Deus pode te libertar. Somente o Filho de Deus pode te libertar de um coração impuro, de um coração totalmente contaminado pelo pecado. Você não tem força para se libertar sozinho dessas coisas. Por mais que você queira, por mais que você faça um tremendo esforço, somente Jesus tem poder para te libertar de todo o pecado. Paulo disse lá em Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. No Senhor Jesus, aquele que pode me dar forças. Às vezes, meu irmão, damos tanta importância à nossa aparência, ao que é exterior, né? E que esquecemos muitas vezes de dar a mesma importância ou uma importância ainda maior para o nosso interior, para aquilo que está dentro de nós. Dê esta importância. E o que está dentro de você aí, que não agrada a Deus, somente Jesus pode tirar. Deixa Ele entrar. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Só que você não tem permitido ainda Ele entrar. Você mesmo que às vezes faz até parte de uma igreja, você que está lá na igreja até assumindo um ministério e tocando a obra, mas muitas vezes você está andando com Jesus pelo lado de fora. Você precisa deixar Ele entrar, meu irmão, para Ele tirar toda a impureza, para Ele tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus e honrando a Jesus apenas com os nossos lábios. Nós precisamos internalizar Jesus em nossos corações, internalizar Jesus nas nossas vidas. E como eu disse, às vezes priorizamos o que é aparente e não damos a mesma importância ou até maior essa importância àquilo que não é aparente, aquilo que é no nosso interior. Olha só, o profeta Samuel, quando ele foi escolher ali entre os filhos de Jessé qual seria o novo rei de Israel ali para ficar no lugar do rei Saul, o profeta vai olhar justamente para a aparência. Jessé tinha ali cerca de 8 filhos e o mais novinho de todos eles era Davi.
E aí foi entrando na casa de Jessé um por um, né? O profeta chegou na casa de Jessé e falou: cadê os teus filhos? Vou mandar chamá-los. E aí foi entrando todos eles, né? Davi permaneceu lá no campo, cuidando das ovelhas. Os 7 que chegaram foram entrando um para um. O primeiro que entrou, olha só o que aconteceu. Em 1 Samuel 16, versículos 6 e 7, olha o que diz aqui. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, o profeta Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha, quando o profeta Samuel viu Eliabe entrar, o irmão mais velho de Davi, o primogênito, né? Aí Samuel já se enganou, falou: é esse é o ungido do Senhor, esse é o novo rei de Israel, é esse quem vai suceder o rei Saul. Agora, olha o que Deus vai dizer no versículo seguinte, no versículo 7, 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós olhamos para o exterior, meu irmão, mas Deus olha para o coração. E Deus disse ali para Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, nem atentes para a sua altura, porque eu o tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meu irmão, Deus é aquele que vê, é aquele que sonda, é aquele que esquadrinha os nossos corações. Como anda o seu coração, meu irmão? Você tem se preocupado em ter um coração limpo, um coração puro, um coração genuíno diante de Deus? Como anda o seu coração? Você tem andado mais de aparência? Ou você realmente tem andado na comunhão com o Senhor? Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. É o que Jesus disse lá em Mateus 5, versículo 8. Os limpos de coração, além de verem a Deus na eternidade, os limpos de coração terão comunhão com Deus ainda aqui nesta vida, meu irmão, nesta terra. Os limpos de coração terão uma vida abençoada por Deus. Os limpos de coração terão sempre o auxílio de Deus em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada, em meio às tribulações, em meio às aflições. Os limpos de coração serão sempre socorridos pelo Senhor. E eu quero concluir aqui deixando os versículos que estão ali em Salmo 24, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém, queridos? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Que você permita Jesus entrar, porque Ele está querendo entrar. Ele está dizendo que está à porta e está batendo. Se você que está ouvindo agora tomar a segunda atitude, a primeira foi de ouvir, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e tomar a segunda atitude, abrir a porta, eu entrarei. Então que você permita Jesus entrar na sua vida, meu irmão, e te dar um coração novo, te dar um coração limpo, um coração livre de toda impureza e de todo pecado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida.